Olá, depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou aqui novamente para passar um recado muito importante para vocês que são meus pequenos seguidores, meu grupo seleto e exigente de seguidores desse meu canal. Toda essa correria, pandemia, eu voltei a trabalhar, então ficou um pouquinho mais corrido para mim gravar todas as semanas. Peço desculpas aí, eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas sem gravar nenhum conteúdo. Mesmo porque tem muita gente falando as mesmas coisas e a gente fica, né, um pouco saturado de tanta informação repetida. Então, para trazer notícia requentada, não faz sentido, não é verdade? A intenção aqui desse canal é de alertar a tia Zoraide, lembra lá do primeiro vídeo? Se você ainda não viu todos os vídeos, vale a pena. Segue aí minha lista de vídeos para você entender a intenção dessas gravações, né? Principalmente, para você que está chegando agora, eu vou fazer uma recapitulação rapidinha. Tentar trazer para as mídias alternativas, para essas informações que não estão nos canais abertos, aquele canal de massa que normalmente desinforma e não informa, algumas informações para fazer com que você reflita sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso país, com, a princípio, né, situações políticas tão difíceis, com tantos desencontros de informações na mídia, depois essa pandemia maluca, né, que está deixando todo mundo alucinado, todo mundo tentando achar um culpado e nós, população, reféns do que os órgãos de regulamentação, né? OMS fala uma coisa, outra hora fala outra, fecha, abre, usa máscara, passa álcool gel, enfim, essa loucura toda que nos abalou, abalou o mundo inteiro, e a gente está aí tentando ainda a passos curtos, né? Voltar a uma certa normalidade, principalmente na economia, né? Muita gente já quebrou, muitas empresas grandes faliram, empresas pequenas, então, nem se fala. E todo mundo tentando achar um culpado, né? O Supremo Tribunal Federal delegou competência aos estados e municípios para cada um fazer como achasse melhor a condução dessa pandemia. E a gente está vendo aí os desastres administrativos, as invenções mágicas que nada resolveram, né? Infelizmente estamos refém dessa situação e ainda não sabemos até quando, infelizmente, mas a vida tem que seguir. E não podemos nos esquecer que nós estamos em um ano eleitoral. As eleições foram apenas prorrogadas, ao invés de outubro, vão acontecer em novembro, mas elas vão acontecer. E o que tem me preocupado muito, e é esse o meu principal recado hoje para você, eu já falei de política, já falei há uns 2 ou 3 vídeos atrás, eleições em tempo de pandemia, é um vídeo bacana, dá uma olhada que vale a pena para você avaliar muito bem os seus candidatos nessas eleições, né? A gente vai ter eleições para prefeito e para vereadores. Então eu fiz um alerta de preocupação, porque a gente tem que se conscientizar de quem serão as pessoas que vão conduzir as nossas cidades nesse período de pós-pandemia, onde a gente vai precisar recuperar a economia, gerar emprego, gerar renda, retomar do zero, fazer a cidade novamente acontecer, né? Tudo que foi parado, esquece, deleta 2020 e a vida vai começar de volta em 2021 com novos gestores ou com aqueles que forem reeleitos, mas que precisam ter o compromisso do que vai ser a nossa cidade, a nossa vida, a nossa economia no ano que vem. Então, é uma análise que você realmente precisa fazer com muito critério. Isso eu falei naquele vídeo. Mas hoje a minha preocupação, além dessa, é uma outra, porque eu tenho ouvido, tenho lido, tenho acompanhado discussões na internet e ao vivo de muitas pessoas que, por medo
da pandemia, por medo da contaminação desse novo coronavírus, vai se abster de ir às urnas em novembro. E isso é uma grande preocupação. Eu acato, aceito a opinião e a decisão de todo mundo, mas eu queria aqui mais uma vez lançar uma reflexão. Se você não vai à urna para votar naquele candidato que você tem certeza que pode fazer a diferença no seu município no ano que vem, para mudar as coisas, para que realmente a cidade volte, a economia cresça, a gente volte a gerar empregos e renda, o turismo possa voltar a acontecer com normalidade e todo o fluxo de renda da sua cidade possa voltar ao normal. Se você se abstém nas eleições, você sabe que aquela turma não vai deixar barato. Aquela turma que você não quer que seja eleita, vai ter um monte de gente trabalhando para que ela seja eleita. Aquela turma que você não quer lá, não vai descansar nessas eleições e vai fazer muita gente ir às urnas, porque eles são organizados. Então a gente também precisa se organizar e não deixar de comparecer, não se abster. É como eu disse naquele vídeo passado, eu fiz uma analogia do seu condomínio. Se você não desce para fazer a eleição do seu síndico na sua reunião de condomínio, você está delegando a outros que escolham por você. Então imagina numa eleição, se você não escolhe o seu candidato, outras pessoas vão escolher por você e vão colocar lá pessoas que você não queria que fossem eleitas. E aí a gente vai perpetuar essa eterna reclamação de que nenhum político presta, de que política é assim mesmo, só tem gente inapta. Mas você não faz nada para mudar isso se você não for lá colocar o seu voto. Ah, mas aí eu posso me contaminar. Principalmente as pessoas acima de 60 anos, né, consideradas grupo de risco, podem se abster por medo da contaminação. É um medo genuíno. Mas aí é que eu quero lançar a reflexão. Você tem medo de ir ao supermercado para abastecer a sua geladeira, a sua despensa, para ter comida na sua casa? Acho que no princípio muita gente teve esse medo, né? Os deliveries funcionaram a todo vapor até nos supermercados. Mas hoje em dia, que a gente já aprendeu as medidas de precaução, de higiene, de passar o álcool gel na entrada e na saída do supermercado, a usar máscara, né? A gente tem que ir ao supermercado fazer a compra porque a gente precisa comer. Os supermercados são lugares com grande fluxo de pessoas. E por mais que a gente se cuide, a gente acaba tocando, e outras pessoas também, em quase tudo que está lá dentro. Da mesma forma, você precisa ir à padaria, à farmácia, ao mercado municipal e a tantos outros lugares que já estão funcionando e que tem um fluxo grande de pessoas e que você, se precisar, você vai. Eu estou indo pelo menos uma vez por semana ao supermercado, porque eu preciso colocar comida em casa. Quando eu preciso ir à farmácia, eu vou à farmácia. Quando eu entro nesses locais, eu uso álcool gel, eu uso máscara, porque eu estou atendendo a todas as recomendações que são exigidas para essas ocasiões. Da mesma forma, para você fazer o seu voto em novembro, todas essas medidas certamente estarão lá presentes, usando álcool gel, máscara, né? Não vai ter nem a obrigatoriedade de você fazer a leitura biométrica. Então, qual é a probabilidade de você se contaminar indo dar o seu voto e qual a probabilidade de você se contaminar indo ao supermercado ou à padaria? Eu acho que talvez o risco do supermercado, onde você toca em vários itens, por mais que higienizem os carrinhos,
Mas quando você escolhe um pacote de algum produto e devolve na prateleira, outra pessoa vai lá e toca nessa mesma embalagem, eu acredito que a probabilidade de contaminação é muito maior num supermercado, numa padaria, numa farmácia, do que numa sessão eleitoral, que já historicamente entra um por um, é respeitado uma fila. Então, eu acredito que o maior risco que nós corremos é da gente não colocar o nosso voto nas urnas agora em novembro. Muito mais grave do que você não ir a um supermercado, você não ir à padaria, pedir tudo por delivery, é você deixar de colocar o seu voto por medo da contaminação do vírus. Porque aí é exatamente fazer, promover ou ajudar que aquela turma que a gente não quer que se eleja acabe se elegendo. E aí a gente vai chorar depois, mais uma vez, pelo leite derramado. Então, para e compara. Onde eu posso correr um risco maior de contaminação? No supermercado ou indo dar o meu voto no dia 15 de novembro? Será que ir às urnas me coloca num risco tão grande de contaminação? Eu acho que o risco maior é a gente deixar a turma que a gente não quer que se eleger porque eu deixei de comparecer. Eu acho que isso é muito mais grave. Conversa sobre isso, colhe a opinião das pessoas que você conhece e se você concorda comigo, tenta explicar dessa forma, tenta ajudar a abrir um pouquinho a cabeça daquelas pessoas que estão muito apavoradas, que você sabe, né? A função da mídia tradicional é apavorar as pessoas, é não eleger aquelas pessoas que a gente quer que se elejam. Você sabe disso. Então converse com as pessoas sobre isso. Leve para as urnas o maior número possível de pessoas que você conhece para que você faça valer e todas as pessoas que você conhece façam valer o voto no dia 15 de novembro. Combinado? Então tá bom. Beijo grande e até semana que vem.